Olá, o programa Uniso Comunidade começa agora. No programa de hoje, vamos falar sobre a relação afetiva dos animais de estimação com seus donos. Mimar demais os bichinhos e tratá-los como filhos pode ser prejudicial à saúde do homem e do animal? Quem nos responde essa e outras dúvidas é a psicóloga e professora da Uniso, doutora Ana Laura Schirman, que está conosco aqui no estúdio. Doutora Ana Laura, muito obrigado pela sua presença, como de praxe do nosso programa. A gente conhece um pouco mais o nosso entrevistado. Faz tempo que a senhora esteve aqui conosco pela última vez. Então vamos falar um pouquinho a respeito da sua trajetória acadêmica. Gostaria que a senhora falasse sobre a sua graduação, pós-graduação e a sua atuação aqui na universidade. Então, eu sou psicóloga, né? Sou formada pela PUC de São Paulo, aí fiz meu mestrado em Psicologia da Educação e o doutorado em Psicologia da Saúde. E nesse momento eu estou fazendo meu pós-doutorado em Metodologias de Aprendizagem. Aqui na universidade eu sou psicóloga institucional, então eu atendo os alunos, né, e dou um suporte para as pessoas que têm deficiência, que é o programa Unidiversidade, e sou docente dos cursos da área de saúde. E a senhora também tem atuação também em outras universidades, é isso? Eu trabalho numa outra universidade e faço um pouquinho de consultório, que acho que é importante a gente ter a prática para poder ensinar, né? Uma pessoa que não tem prática tem mais dificuldade para poder ensinar na formação profissional. Doutora Ana Laura, com relação então a essa questão dos animais e o homem, desde quando a senhora começa a perceber, ou se a senhora estudou, a senhora detectou que de repente começou a haver uma relação em que o bichinho de estimação não era aquele que ficava só no quintal, o cachorro, o gato só no quintal, comia o resto de comida dos humanos, tá? Naquela vasilha qualquer, e a água punha numa lata qualquer lá no fundo do quintal, e aí tem cachorro em casa, tem cachorro, tem gato em casa, tem gato, e de repente o gato ou o cachorro entra para dentro de casa, e mais do que entrar para dentro de casa, ele começa a fazer parte da família, e de repente ele começa a substituir até os filhos. Existiu essa trajetória na vida dos animais? Existiu. Eu acho só que ela é um pouquinho diferente, né? E se a gente se limitar só talvez a cães e gatos, o que você coloca, ok. Mas se a gente pensar em outras culturas, a relação do homem com o animal é diferente, né? Então a gente pode ir para a Índia, onde o elefante é sagrado, onde outros animais têm uma posição de destaque, ou mesmo na China. E a hora que a gente estuda a história da humanidade, já nos primeiros pictogramas, nós observamos que o animal é sempre um companheiro do homem. O que eu acho que tem mudado, Fernando, é a relação afetiva do homem. E como o homem se coloca afetivamente em relação às coisas. Então, hoje o aparelho celular, às vezes, é o seu casamento. Você está casado com o seu aparelho celular. Né? Então, você investe no celular, na capinha do celular, troca o celular, cuida do celular. E a gente não faz isso com os humanos. Então, acho que a gente está vivendo um momento, né, de mudança de padrão de relação. E, nesse sentido, o animal entra. A evolução da medicina veterinária, né, que começa a ganhar espaço. Acho que, de um lado, a gente tem uma aproximação, como você falou, já vou te responder a questão do filho. E, de outro lado, então, ele não pode comer a minha comida, ele não pode beber a minha água, porque ele não é gente. Então, acho que a gente está vivendo esses dois movimentos. O que me parece é que, e isso mudou a partir dos anos 80, no final dos anos 80, pelo menos foi o que eu consegui pesquisar, essa relação começa a mudar porque a gente tem mudança da relação do casamento. Então, você começa a ter casais homoafetivos e essas pessoas não têm filhos e elas começaram a trazer os animais, né? A gente sabe que existe perfil, por exemplo, famílias em que um cachorro se adequa melhor e outras que o gato se adequa melhor, em outras que é um peixe, em outras que é uma ave, né? Então, acho que a partir da década de 80, com a mudança do padrão das relações afetivas, é que a gente começa a ver o animal ocupando esse espaço. E a partir de que momento ele começa ocupando esse espaço? Ocupar esse espaço é saudável ou não? Como é que é essa relação? Porque a gente percebe hoje que o animal está dentro de casa e que ele, o dono ou a dona do animal conversa com ele tranquilamente. Ele não responde ainda, tá? Mas parece Depende. Uma atenção, né? Tem gente Ou que acha que ele responde. responde. Fala e dá a resposta que gostaria de ouvir. Então, acho que a gente está mais sensibilizado
para a questão da observação do comportamento, né? Então, apesar de não ser a minha área, não é exatamente o que eu estudo, né? Eu não sou uma psicóloga comportamental, que são eles que estudam mais isso diretamente, assim, o que a gente vê é que você começa na convivência, que é o que você falou. Ele saiu do quintal, aonde eu podia ir lá, eu ia no ambiente dele, brincava 5, 10 minutos, e ele vem para dentro do meu ambiente, né? Minha mãe mora num apartamento em São Paulo, que a gente tem um vizinho, o apartamento tem 50 metros quadrados, ele tem 2, daquele peludinho lá, grande, 2 cachorros enormes. Ele não tem móvel na sala, porque é o espaço do animal. Então, acho que o animal sai do espaço dele e vem no nosso. Na hora que ele vem para o meu, eu o humanizo, né? Eu estou sozinho. A gente não tem mais aquelas famílias de 10, 15, 20 pessoas. Então, tem às vezes o casal e o cachorro. O que o casal está fazendo? Vendo televisão. Portanto, o cachorro está assistindo televisão, né? Porque a gente humanifica o animal, né? A gente traz para ele uma série de características. Então, hoje a gente está vendo pessoas que não querem ter filhos, né? Acreditam isso à humanidade, à falta de água, à falta de comida, né? A essas relações que a gente tem, mas eles querem viver a paternidade, eles querem viver a maternidade. E aí quem vem ocupar esse lugar? Um gato, um cachorro, um papagaio, né? Que também exigem as coisas que a maternidade e a paternidade exigem. Você me perguntou em relação à saúde do animal. Eu acredito que muitos animais sofrem, né? Porque eles não vivem o lado animal. Então ele não sai, ele não passeia, mas ele ganha um picolé, né? Que agora a gente tem sorvete para cachorro, panetone para cachorro. Eu não creio. Cerveja para cachorro? Essa eu não conhecia. Então, assim, eu não tenho enquanto animal, assim, isso não faz parte do meu sistema de valores, né? Isso não é do meu cotidiano. Mas o meu dono, com quem eu também estabeleço uma relação afetiva, ele também vem trazendo isso para mim. Em qualquer relação, há uma mudança de comportamento dos dois lados. Então, se eu começar a treinar meu cachorro para a gente assistir televisão, muito provavelmente em algum momento ele para na frente da televisão, fica olhando, está desligado, ele começa a latir, eu vou ligar a televisão para ele. Eu vou dizer, nossa, ele quer ver televisão. E aí eu fico dizendo para todo mundo, meu cachorro quer ver televisão. O que é difícil? Quando a gente não encontra donos que estão preocupados com o animal, né? Então, é a minha forma de ver, é minha necessidade, é do meu jeito. Isso é mal para o animal, isso é muito ruim para o ser humano, porque ele começa a estabelecer uma relação confusa, né? Onde ele não tem um parâmetro. Agora eu quero, fica, agora eu não quero, eu jogo. Você deve estar vendo nos jornais a quantidade de animais de raça, pedigree, sendo deixados na rua, porque a gente está vivendo uma crise financeira, eu não tenho mais como tratar, eu largo ele na rua. Que afeto é esse? Né? É o afeto egoísta. Então, eu quero para mim, o cachorrinho tem que brincar comigo na hora que eu estou com vontade, do jeito que eu estou com vontade, e quando não interessa mais, eu jogo ele na rua. Né? Isso é muito ruim. Esse egoísmo faz mal também para o ser humano. Com certeza, faz mais mal para o ser humano, né? Porque o animal, quando ele é bonitinho, ele é bem tratado, ele é novinho, ele vai arranjar alguém provavelmente que cuide dele. Mas o animal fica velhinho, e aí? Fica. E aí que a gente começa a ver nesse sentido do amor egoísta, as pessoas param de investir nesse animal, né? E largam, e deixam, enfim. Manter essa relação com o bichinho que antes, olha, não entrava dentro de casa, né? Que ficava na soleira da porta do quintal, como muitas vezes a gente vê. Ele entrou e, de repente, não só ganhou espaço interior da casa, como ele, de repente, está dividindo a cama com o dono. Isso também é saudável ou também não é saudável? É extrapolar. Vamos dormir? E o cachorro é o primeiro a subir na cama e se arrumar ali, porque ele sabe que ali é o lugar dele. Não sei se eu sei te responder se é saudável ou não, porque da mesma forma como o filho, você deixa seu filho dormir na sua cama até que idade? Você amamenta até que idade? Né? Não sei te dar uma resposta pronta. O que é complicado? Isso é muito complicado. Um casal... A mulher fala para o cachorro, vamos dormir, e o marido fica. Né? Ou o marido fala para o cachorro, vamos dormir, e a mulher fica. Né? Se alguém nesse casal precisa sair da cama, né? Se alguém precisa se desalojar, eu acho que o que não é saudável é eu priorizar a minha relação com o animal em detrimento das minhas relações humanas.
né? Agora, existem animais que têm deficiência, que têm doença, que passam por fragilidades e que a gente, às vezes, até na boa ação, coloca dentro da cama. Mas coisa boa é difícil de tirar. E depois você não consegue mais tirar esse animal desse lugar, né? Conheço pessoas que têm animais, que os animais nem são tão humanizados, mas que o animal dorme na cama. E que no resto do dia ele está lá, ele está no quintal, ele corre, ele faz outras coisas. E conheço gente que humaniza o animal, a ponto do animal ter o seu quarto com a sua cama da Barbie, com tudo cor-de-rosa, né? Porque é uma cadelinha que tem tudo cor-de-rosa. Então, acho que o que não é saudável é quando eu mudo esse padrão, né? Eu só tenho uma relação boa com o animal e eu perco o meu relacionamento humano. Eu não sou veterinária, mas eu quero crer que para o animal também. Quando ele não pode andar, passear, né, ficar o dia inteiro vestido de roupa, agora eles estão querendo furar a orelha de cachorro para pôr brinco, né? Eu acho que isso é um sofrimento que com certeza deve impactar também muito e muito ruim o animal. O pessoal está falando de roupa, né? A gente percebe a expansão dos pet shops. A gente vai ter no programa de hoje também uma veterinária que vai falar um pouco dessa relação, questão, o outro viés da história, né? O viés do animal com o ser humano, não do ser humano com o animal, que eu estou tratando com a senhora como psicóloga, mas a relação aí que os pet shops hoje são verdadeiros shopping centers, né? Então, ali tem a seção de roupas femininas e roupas masculinas. E aí você tem a seção do tamanhos pequeno, médio e grande, né? Então, você tem os acessórios, você tem os complementos, você tem óculos de sol, você tem chapeuzinho, você tem até sapato para o cachorro, né? Quer dizer, que cachorro que de repente entra em casa e dorme na minha cama, quando ele vai fazer a caminhada dele, ele não pode, com as patinhas dele, andar na rua. Então, vamos pôr um sapatinho no cachorro. E a pessoa que acaba tendo o envolvimento com o animal a esse ponto de mimar, a senhora falou, o cachorro de ter o próprio quarto, de ter a própria cama, de ter a decoração, extrapola o bom senso ou a situação comum da relação? Com certeza. E talvez em alguns casos a gente possa pensar até num quadro patológico. Porque já tem inclusive buffet para animais, tem festa de aniversário, você convida os cachorrinhos da vizinhança, cachorrinhos das amigas, para fazer a festa de aniversário dos animais. O ser humano ele tem um padrão em relação à publicidade que ele é bastante generalizado hoje em dia, né? Se eu vejo uma atriz importante que faz festa de aniversário e chama os cachorrinhos do bairro, talvez eu até não acredite nisso, mas se ela faz, eu faço também, né? Se a cachorra da fulana está colocando unha de gel, a minha vai pôr também. Então, acho que você tem todo um comércio, né? Como a gente tem a Barbie, como a gente tem a Ben 10, o carro que fala, você vai ter para cachorro. Se eu sou uma pessoa que tem um filho de carne e osso, e esse filho de carne e osso, que é o Ben 10, que é não sei o quê, né, é uma coisa que eu tenho visto muito no consultório nesse momento. Quer dizer, pais que relatam de uma dificuldade econômica, que até têm dívidas, mas que estão comprando a casa da boneca tal, que custa, parece que R$1.000 e tantos reais, porque a filha pediu para o Papai Noel. E eu quero manter a ilusão do Papai Noel. Se o meu cachorro ocupa esse lugar, e eu assisto o programa tal, que vai mostrar que o meu cachorro vai ter a roupa de princesa, de Papai Noel, de não sei o quê, né? Inclusive, isso foi a coisa que eu estou mais recebendo no meu WhatsApp durante essa semana. Cachorros vestidos de Papai Noel, cachorra vestida de Mamãe Noel, meu filho e os presentes que ele ganhou, eu vou ter a mesma relação. Então, a publicidade está aí para vender, fulana de tal tem, eu também vou ter. Quando a gente começa a observar que isso vira patologia, porque existem pessoas que só mantêm relações com o animal ou relativo ao animal. Eu sou um ser humano, né? Então, por tendência, até instintiva, a gente tem que estar lidando com alguém que é o nosso. Né? Imagina se chegar um cachorro aqui, muito provavelmente eu vou achar bonitinho, se ele me morder, eu vou brincar com ele. E vou me virar e vou continuar conversando com você. Existem pessoas que vão passar a te ignorar. Ela vai focar no animal. E agora a gente não está só com gato e cachorro, né? Tem todos esses animais exóticos. O macaco, que tem muita gente tendo macaco. Os porquinhos, que são a febre. O porquinho é muito caro. Talvez por isso ainda ele não esteja. Gente que dá banho no porco, né? Gente que vai ter outros tipos de animais. A cobra, lagarto. Aranhas, tá aí outros bichos dessa natureza. E conversar com o animal.
a ponto de você conversar e ele responder você? De você entender que ele responde. Às vezes é comum, né? Acho que a gente não precisa necessariamente patologizar. Acho que isso é patologia se eu só conversar. E, inclusive, tem quadros descritos na psiquiatria. Agora, eu tô ali reclamando, briguei com meu marido. Tá vendo? Olha o seu pai, não sei o quê. E aí eu olho o cachorro para o rabo e falo, tá vendo? Ele concorda? Talvez isso não seja tão loucura assim. Porque eu poderia estar conversando com a almofada, poderia estar conversando com meu filho, né? Acho que a gente conversa mesmo. As pessoas precisam, às vezes, dessas conversas sem resposta, e a gente sabe que não tem uma resposta, como um sistema de desabafo. Então, eu preciso colocar o que eu estou sentindo para fora, e eu preciso me expor, eu preciso dizer o que eu estou falando. E aí o animal respira, o animal está ali e ele faz expressões. Talvez ele não entenda realmente o que eu estou falando. É o movimento de cabeça que ele faz de um lado para o outro. Gato, né? Tá, daí você acha que ele está prestando atenção. E se ele balançou o rabo... assim, você está certo, o seu marido é um horror. Né? Então, eu acho que tem esse jogo, né? Esse jogo simbólico, que não precisa ser doença. Mas volto a dizer, quando o meu padrão de relacionamento é só com o animal, qualquer que seja, precisa de uma avaliação, até de uma avaliação psiquiátrica. Agora, professora, isso pode ter um momento em que essa avaliação psiquiátrica ou esse relacionamento extrapole, então, esse bom senso? A senhora já viu casos desse tipo, que a pessoa não se relaciona mais com seres humanos, não relaciona mais com o marido, com os filhos, tá? Vive para o cachorro, na hora de passear, convida o cachorro para passear junto, vai para o shopping, leva o cachorro para o shopping, tá? E quando vai viajar, primeiro é aquele caos, né? Precisa ser... O cachorro pode ir junto, né? Seu cachorro pode ir de avião, seu cachorro pode ir de carro, se onde vai ficar hospedado tem lugar para o cachorro, ou se não tem lugar para o cachorro, vai ficar num hotel, porque hoje tem uns hotéis para cachorro. Porque a maioria dessas pessoas não deixa. Não deixa, lógico, porque aquele que tem um relacionamento tão íntimo com o animal que não deixa. Ou ele vai junto, ou a gente não vai. Tem essa piração? Tem. E aí, a hora que faz um mal, que aí começa a ter uma relação de o marido e a mulher pode ser prejudicado nessa relação. Eu não sei se é mais a mulher que tem essa relação com o animal do que o marido, enfim. Da minha experiência e da minha observação, é variada, homens e mulheres. Então, o pessoal da veterinária, eles estão propondo um estudo aqui da universidade, eles querem estudar os acumuladores de animais. Então, eles entraram em contato com algumas pessoas que chegam a ter 120, 130 cachorros. Moram num quartinho, tudo entulhado lá dentro, e tudo é para o cachorro ou para o gato. Né? Assim, tem pessoas que chegam a pegar todo e qualquer gato de rua. Pouco tempo a gente viu na televisão aquela senhora lá em São Paulo, no apartamento, né? Quer dizer, um odor horroroso. Quando eu era criança... Quando eu era criança, perto da casa onde a gente morava, no apartamento, tinha uma senhora que ela também tinha acho que uns 40 cachorros. E assim, a gente tinha que sair para dar volta na rua. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela vivia para os cachorros, ela arrecadava para os cachorros. E essa pessoa pensa que ela está realmente fazendo um ato de caridade. E não tem noção que ela está se isolando do mundo, que ela não vai ter esse tipo de relacionamento. Então, isso realmente é muito doente. Quando o animal começa a ocupar esse espaço, e a gente não precisa ainda ter um quadro psiquiátrico, você vai para uma terapia, você tenta entender. Muitas das vezes, o que eu tenho visto, por exemplo, um casal que descobre que não pode ter filho. Automaticamente ele pega um bicho. E aí começa a cuidar desse bicho, até que a hora alguém para e fala, epa, é tudo para ele, não é para mim. Você falou essa coisa de viajar de avião. Eu já pego vários voos internacionais, inclusive, que o animal agora vai na frente, né? Acho que até 11 quilos ele pode ir, contanto que ele caiba naquela caixinha. Você tem que pagar uma passagem, às vezes, e paga-se a passagem, que pode ser cara, porque ele vai, né? Porque eu não consigo deixar. Pra você ter uma ideia, nessa linha, hoje, o ambulatório aberto de psiquiatria da USP, de luto, o terceiro maior procura é o luto por animal. Né? Nós vamos começar a trabalhar isso aqui na universidade, junto com a veterinária. Né? Nós estamos fazendo um projeto para trabalhar os veterinários, para começarem a lidar com isso. Porque tudo vem junto, né? Vem a doença, vem a perda, vem a dificuldade do casamento. O que a gente pode talvez inferir?
aquele cachorro representando um filho, esse casal estaria tendo dificuldades com um filho. E tem alguns pesquisadores que falam, antes de você ter um filho, adote um animal. Porque você vai descobrir o funcionamento desse casal, como essas pessoas vão se relacionar no próprio casamento, e daí na paternidade, como elas se relacionam com o animal. Então, acho que a gente também tem um incremento de todas essas condições, né? Realmente na perda é um outro momento doloroso para quem trata o animal como filho, porque hoje eu já tenho cemitério de animais, já tem rituais, né? Você pode ir lá fazer o velório do animal, ou você vai incinerar, né, o animal, e aí as cinzas você pode receber em casa, ou você pode jogar essas cinzas em algum jardim, em algum outro lugar. Se tem cemitério dos animais, eu lembro de reportagens que foram feitas já, há momentos do ano, onde a pessoa vai fazer a visita ali, que a pessoa vai e deixa um brinquedo, deixa uma florzinha no túmulo do animalzinho. Quer dizer que não vai perder essa afetividade, nem depois de morto? Alguns não perdem. Alguns realmente não perdem. E vão sentir a perda como se fosse de um humano, ou mais que. Ou mais que. Porque o que às vezes a gente escuta muito, ele me ama mais do que meus filhos. Porque ele é fiel, ele não me deixa, ele não me abandona. Né? A hora que eu chego em casa, é para mim que ele vem fazer festa. Eu tenho um cachorro, tenho um maltês. E eu estava passeando com ele na prefeitura, teve uma corrida solidária, né? E eu fui lá para esperar meu marido que estava acabando. Um casal, na casa dos 60 anos, os dois vieram com o olho cheio d'água, me pedindo se podia pôr a mão, porque o cachorrinho deles tinha falecido, e pelo que eu entendi, já fazia 1 ano. Ela não aceitava outro, e ela me fala exatamente essa frase: você não busca outro filho no supermercado. Então, eu não vou buscar outro filho. Né? E ele, eu queria muito, porque eu não aguento. E era maltês. E segundo eles, muito parecido com o meu, né? E aí ela, por favor, você me deixa passar a mão? Eu deixei. Ele é mansinho, né? Ele só não vai no colo dos outros, mas assim, a gente tem medo, né? Nunca sabe, é um animal, qual que vai ser essa reação? Como é que ele vai reagir a tudo isso? E ela ficou. Chorou. Estava vendo a hora que ela ia pedir o telefone. Posso vê-lo novamente? Né? Outro dia, uma outra paciente minha, aí minha paciente mesmo, uma pessoa super saudável, está lá cuidando das questões de escolha profissional. Você conhece um bom macho para cruzar com a minha fêmea desta raça X? Porque eu quero que os filhotes sejam mais inteligentes. Quer dizer assim, eu já estou atribuindo... Manter uma linhagem. Exatamente, eu quero um cachorro inteligente, né? E as pessoas estão criando também teorias sobre o que é esse padrão de inteligência, né? Então, o cachorro vai ler, apesar de que a gente já encontra, eu não sou veterinária, então eu não saberia avaliar. Mas tem reportagem que fala, o cérebro do animal está desenvolvendo, ele está muito mais, né, antenado para as coisas. Eu acredito que sim, porque a gente está estimulando realmente de uma forma diferente. Se tem estímulo, você tem resposta, né? Isso é clássico. Então, acho que a gente tem que cuidar disso. Agora, que essa relação tem sido muito dolorosa para muita gente, sim. Doutora Ana Laura, quem quiser conversar com a senhora, bater um papo sobre esse assunto ou outro assunto relacionado à psicologia, gostaria que a senhora deixasse um e-mail de contato. É ana.laura@prof.niso.br. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação no programa. Imagina, eu que agradeço. E até a próxima oportunidade. Até a próxima. E no próximo bloco, vamos continuar o assunto. Vamos receber a veterinária e professora da Uniso, Cláudia Sofia Lechonsky, que irá comentar sobre a liberdade do animal, quais são os cuidados necessários na criação do bichinho dentro de casa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Voltamos com o programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre a relação afetiva entre os animais de estimação e seus donos. Nesse bloco, estamos recebendo a veterinária e professora da Uniso, Cláudia Sofia Lechonsky. Professora Cláudia, muito obrigada pela sua presença. Como de praxe, a gente conhece um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que a senhora falasse um pouco da sua graduação, da sua pós-graduação e há quanto tempo está na Uniso. Bom dia, professor Fernando. Muito obrigado pelo convite, que muito me honra. Eu sou graduada em Medicina Veterinária pela Federal do Paraná, há muito tempo já, quase 30 anos, inclusive. Isso nesse tema é interessante porque a gente vê um pouco a evolução dessa dimensão do relacionamento entre pessoas e seus animais domésticos. Eu sou professora na Uniso desde 2008, primeiro no curso de Gestão de Equinocultura e alguns anos também no curso de Medicina Veterinária, onde eu detenho as cadeiras de deontologia e ética veterinária e também de bem-estar animal, além de produção de equinos. No Conselho Regional de Medicina Veterinária eu faço parte da Comissão de Bem-Estar Animal e também da Comissão de Equidicultura. Como deu para perceber, como você sabe, minha área de atuação principalmente é em equinos, em produção de equinos, mais do que na clínica, mas no início de carreira também fiz clínica mista, fiz clínica de pequenos, de tudo um pouco, nesse tempo que a medicina veterinária ainda era mais diversificada, onde todo mundo fazia de tudo um pouco, clínica mista, e não era tão especializado como é hoje em dia. A pós-graduação da senhora é em o quê? É em educação ambiental. E atualmente sou mestranda aqui na Uniso, por incrível que pareça, em comunicação e cultura. A senhora achou um viés aí para trabalhar com... Com certeza. Muito bem. Agora nós vamos falar a respeito dessa humanização. Nós tivemos no bloco anterior a professora do curso de Psicologia da Uniso, que ela acabou falando um pouco como é que essa relação afetiva entre os homens e os animais. E eu fiz um questionamento com ela, aí a senhora... Acho que como técnica ela deixava muito claro que o veterinário que saberia responder isso. O cachorro, o gato, saiu do quintal e foi para dentro de casa dar uma voltinha. De dentro de casa, que ele conseguiu passar da soleira da porta da cozinha, ele começou a frequentar a casa. E, de repente, ele começa a frequentar o quarto. Ele já dorme na cama e, raramente, hoje ele vai para o quintal. Desde quando isso começou a acontecer com maior incidência e até se, de repente, esses animais hoje são tratados, de fato, como filhos? Então, essa é uma questão tão interessante, tão complexa, que tem nos preocupado esses vários profissionais, né, na psicologia, na veterinária, até na medicina humana, pela questão das zoonoses. É um fenômeno um pouco multifacetado. E para falar de quando, eu acho que depende um pouco não só do país, mas da região do país. De repente é um fenômeno que está acontecendo no Brasil mais recentemente do que já era em outros países. E eu acho que não dá para dar muito uma resposta genérica. Fato é que tem preocupado também a medicina veterinária. Eu até tomei a liberdade de trazer uma revistinha aqui, não sei se quer mostrar para a câmera. Esse é o informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária, aqui de São Paulo, que é a revista do órgão de classe, por assim dizer. E tem, esse mês, nessa última edição, uma matéria de capa, coincidentemente ou não, sobre a crescente humanização dos pets, dos animais de estimação. Alguns números interessantes aí dentro, que a gente vê, que onde todo o quadro econômico brasileiro está em recessão, nesse último ano o segmento pet cresceu 10%, e também um número já bem conhecido há algum tempo, a revista Veja fez uma matéria de capa sobre isso, onde diz que o número de pets nas casas brasileiras está crescendo mais do que o número de crianças. Hoje em dia, então, ainda segundo esses dados do IBGE, a gente tem nos domicílios brasileiros perto de 70 milhões de animais de estimação, cães e gatos, e 40 milhões de crianças abaixo de 14 anos. Se a gente projetar isso aí, né, os números são, não sei se são preocupantes, não sei se referem a uma tendência, mas agora, de posse desses números, eu acho que se a gente for na origem da domesticação dessas espécies, que remonta a uns 10 mil anos atrás, junto com o início das civilizações, com o início da crescente
sedentarização do ser humano em oposição ao nomadismo, ocorreu a grande onda de domesticação das espécies domésticas, onde o cão e o gato foram quase os primeiros. O cão, e já me adiantando também um pouco, toda a questão do bem-estar animal, para falar do viés do animal, o que essa humanização representa de vantagens e possíveis desvantagens para os animais de estimação, o meu enfoque como médica veterinária é pensar muito no animal por si só. Como seria o animal sem o ser humano? Como era o comportamento, o relacionamento social desses animais antes da chegada do ser humano? Isso não é nem tão difícil. Se qualquer programa desses de vida selvagem, se a gente vê um programa que fala de canídeos selvagens, de lobinhos na natureza, de raposinhas, chacais, coiotes, dingo, qualquer um desses canídeos na natureza, a gente vai ter uma ideia de como seria o comportamento desses animais. Eles são, então, sociáveis por natureza e eles gostam de abrigo e eles gostam de acessibilidade de alimento, onde é importante a gente entender, no caso dos cães, que eles não são caçadores puros. Eles são, mais ou menos, em igual medida, caçadores e comedores de carniça. Então, eles é mais ou menos como o gavião carcará, em comparação com o urubu. O urubu é um puro comedor de carniça, um gavião, não sei, saberia dizer alguma espécie agora, mas existem gaviões, existem aves de rapina que são puros caçadores e existem aves de rapina mistas, que em igual medida comem carniça e caçam por conta própria. Muito diferente do gato. O gato, por exemplo, acho que a gente jamais, eu não consigo imaginar um gato rolando na carniça ou no esterco de outros animais, como às vezes a gente vê os cães fazer, e nem o gato comendo material em decomposição. Incompatível com o gato. Por quê? Porque o gato doméstico evoluiu de puros caçadores. E igualmente diferente é o comportamento dele, né? Então, os cães, para eles, todo esse dejeto representado pelas primeiras conurburações humanas, conurbação. Isso mesmo. Representou um atrativo muito grande para se deixarem domesticar junto ao ser humano. Além disso, os cães, tal como nós, eles são trogloditas em sua origem. Eles gostam de cavernas, eles gostam de abrigos, eles gostam da segurança dos pequenos espaços apertados. Você que tem um cão, toda vez que o Corinthians ganha, ele se esconde debaixo da cama, dentro do armário, perfeito. Muito diferente do cavalo, por exemplo. A segurança dos cavalos são os grandes espaços abertos. A segurança do cavalo é conseguir ter um espaço onde ele consegue correr rapidamente e ver tudo em sua volta, né? Então, a tendência do cão casa com a nossa maravilhosamente, que ele gosta de conforto, de um abrigo, de um lugar fechadinho e de alimentos mais diversos. O cão é praticamente um onívoro, tal como nós. Muito bem. E aí tem outro fator interessante na história. Você tem que me cortar quando eu estiver falando demais, tá bom? A fala tá perfeita. Tá bom. Acho que quem está nos acompanhando está entendendo a linha de raciocínio da senhora. Legal. Corretíssimo. Professor tem esse vício, tem, né? Você liga o interruptor, já sai a aula. Já sai a aula pronta aí. Tem uma outra coisa interessante no Brasil, que é o nosso clima tropical. O nosso clima tropical nos diferencia muito dos nossos ancestrais europeus, em termos de quais que são os nossos elementos essenciais para a sobrevivência. Por exemplo, o fogão no Brasil tropical, ele fica no alpendre. O fogão de lenha fica da casa para fora, porque nós temos um problema para dispersar calor. O fogão nos nossos ancestrais europeus, escandinavos, russos, alemães, norte da França, é o centro da casa. Porque a grande sacada deles para sobreviver é conservar calor. Aí já vem, aí ainda não preciso te falar que o grande problema de clima quente e úmido é que tudo se multiplica, todos os micro-organismos e bichinhos em geral se multiplicam aceleradamente. As bactérias, os vírus, os fungos, os vermes, os mosquitos, as moscas. Você sabe, por exemplo... a dengue. Então. Você sabe, por exemplo, que velório no Brasil, obviamente, é um dia. Velório nos países europeus é no mínimo 3, 4 dias, sabe disso também, né? Não. A questão cultural fica lá. É estranho. Assim como é estranho para nós, como assim 3 dias velório? Para eles é estranho enterrar no dia seguinte. Né? Qual que é a origem disso? É óbvio que os índices de decomposição são diferentes.
né? Sempre a atividade microbiana. Então, se você juntar os dois fatores, significa que na Europa, a nossa origem cultural, a nossa matriz cultural, né? Como portugueses, espanhóis e também a matriz religiosa, já vamos falar mais disso também, é que é uma grande vantagem você se empilhar junto com os seus animais. A típica casa de fazenda europeia, até hoje em qualquer programa Globo Rural você vê isso, as vacas ficam no porão e as pessoas ficam no andar de cima. Que é uma vantagem, 8 meses de neve, inverno, solo congelado, você tem um aquecimento natural. Imagina isso nós aqui, 40 graus de calor, esterco, moscas, você morar em cima das vacas. Não dá em condições. E então, e também as pulgas no inverno não se multiplicam tanto. Onde eu quero chegar com você? Nos países frios, cães e protocanídeos e qualquer coisa, e os gatos dormem empilhados na cama das pessoas desde sempre. É simplesmente uma estratégia de sobrevivência para ambos. Tá, e agora no Brasil isso... E agora isso vem um fenômeno mais recente. Aí a gente pode ir ainda na nossa outra questão, e aí estou me aventurando de novo, onde os outros especialistas da área que você vai entrevistar também podem chegar aqui e dizer, não, a mulher está louca, a gente faz uma mesa redonda e começa tudo de novo. A nossa herança cultural latino-ibérica tem mais um componente forte que é, primeiro, religião católica, e segundo, embora isso passe desapercebido para nós, 800 anos de ocupação muçulmana na Península Ibérica, onde os portugueses que vieram para nós, que ensinaram para nós que o cachorro é do quintal para fora, é da porta para fora, tem uma influência muçulmana muito maior do que a gente pensa hoje em dia. Não é verdade? Você que é mais estudioso dessa área, você sabe disso. Quer dizer, então, é uma questão cultural isso. Sim, sim. Você sabe que o cão, na cultura muçulmana, é um animal imundo. Isso, de novo, tem a ver com na minha opinião, com as leis higiênicas lá de 1500 e nada, onde você não sabia o que eram bactérias e vírus, morava em país quente e tropical e o cão transmite uma série de zoonoses. Então faz muito sentido que ele fique da porta para fora. Então o cão que come carniça é um animal imundo. O lugar dele é do quintal para fora. E nós, nos países latinos em geral, e Portugal e Espanha especialmente, adotamos muito essa matriz cultural. Onde quando eu era criança, me lembro disso perfeitamente, que não, cachorro é do quintal para fora. Eu, quando me formei veterinária, em 1980, e muitos já, 85, mas esse episódio que eu me lembro foi em 89, recém-formado, eu era muito amiga de uma família de colonos italianos no Paraná, onde eles eram o típico produtor rural, que em termos urbanos seria classe média, alta classe média. Pessoas, então, de bastante posses, bastante terras, talvez pouca formação cultural escolar naquela época. Eles tinham lindo cães grandões, que eram os cães de guarda, mestiço policial, mestiço com outras coisas. Esses cães não ganhavam comida. Não ganhavam comida. Eles tinham que caçar? Eles tinham que caçar, eles entravam no coxo dos leitões e comiam rolão, comiam o milho dos porcos, comiam milho rolão e ganhavam também os leitõezinhos deformados que nasciam. Que era um processo totalmente não sentimental. Esse aqui nasceu torto. Os cachorros. Sugava o leitãozinho vivo para os cachorros. E era assim desde sempre. Então havia uma relação utilitária muito clara com os cães. E os cães eram bonitos, felizes da vida, gordinhos. E se você entrar na matriz do canídeo do selvagem original, provavelmente muito mais feliz do que muito pudelzinho hoje em dia. Mas quando ele tem essa ação da caça, eventualmente ele não fica violento com o ser humano? O comportamento dele com o homem não é de repente mais agressivo? Eu acredito que não, porque os cães, quase todos os animais domésticos, com a possível exceção do gato doméstico, são animais de grupo, são animais sociáveis. O cavalo, o bovídeo, todos os herbívoros, mas no caso principalmente o cão, ele vem de matilha. Uma matilha só funciona por conta de estritos princípios hierárquicos. Isso então, é muito claro para os animais. Eu
tendo um cachorro em casa, eu posso ser o líder da matilha? Ou você, ele vai ser o líder da matilha? Você precisa ser o líder da matilha. Mas ele pode ser o líder da matilha para muitas famílias. Ele manda no dono da casa. Sim, mas aí você já tem uma configuração errada. Agora, aí nós podemos começar a discutir quantas crianças mandam nos pais hoje em dia também. E quais que seriam os desastres sociais e evolutivos que aconteceriam se essa tendência fosse mantida. Então sim, porque agora vai ficando mais complexo. Olha só, na natureza, você tem animais, vamos considerar a matilha de lobos, você tem animais naturalmente líderes e animais naturalmente subordinados. Né? Então, o líder é aquele cara que determina onde, como, que estratégia nós vamos adotar para caçar e para comer. Tanto faz ser um macho ou a fêmea, ou normalmente é o macho? Eu acho que eles têm a fêmea, a liderança da fêmea é mais para dentro e a liderança do macho é mais para fora. Isso a gente observa em quase todas as espécies de mamíferos com esse tipo de organização. O macho é o soldado, é o escoteiro e o soldado, ele olha para fora, tanto ele prospecta a caça, no caso dos carnívoros, quanto ele olha os perigos que podem existir, então ele ronda o perímetro. E a fêmea coordena o interno, ela manda no resto da matilha ou manada e manda ela para lá, para cá, agora vamos parar, agora vamos comer. Você não sai da linha, você fica aqui, você não faça isso. Que a gente observa até na sociedade humana hoje em dia. Talvez hoje não tão claramente, mas em qualquer época de guerra, dos 1800, o homem sai de casa e vai defender o lar, o país, a cidade-estado, e a mulher assume o controle da família enquanto o macho não está presente. Professor, então a gente está percebendo que isso é cultural, isso já não é de hoje. Agora, qual é a responsabilidade do proprietário quando ele humaniza esse bichinho, esse cachorrinho? Principalmente, eu acho que o gato é mais difícil, a senhora vai me responder, e põe roupa nele, põe sapato nele, põe ele para comer, de repente, na mesa, tá? E cria hábitos com ele, para sentar para assistir televisão junto, e transporta para esse animal o carinho, o sentimento de uma criança, o sentimento de um humano. O bicho sente isso e começa a perceber que ele não é para isso também? Veja, os cães, só resumindo rápido o que ficou para trás antes, se você é um cão alfa, você é o líder natural. Os cães alfa não foram muito domesticados. Naquele momento crucial em que alguns lobos procuraram a proximidade do ser humano, os alfa disseram, não, eu vou ser dono da minha vida, lógico, eu estou resumindo aqui, né? Não foi exatamente assim que aconteceu, mas até por um processo seletivo, as nossas raças de cães foram feitas principalmente a partir de indivíduos que se subjugam facilmente à presença de uma autoridade. Então, é bem documentado biologicamente que os cães, em comparado com os lobos, têm um processo de infantilização. No sentido, eles têm comportamento de filhote, de brincar, de colocar a barriguinha para cima, a vida inteira, que os lobos já não têm. Porque isso, para o ser humano, facilitou, tanto em termos de questão afetiva, como em questão de liderança, o processo de sociabilização. Então, dentro disso, os nossos cães atuais são criaturas muito plásticas, no sentido de que eles se sujeitam facilmente àquilo que a gente inventa para eles. Aí tem um pouco de predisposição individual, de predisposição racial e, obviamente, aquilo que o indivíduo é acostumado desde filhotinho. Se ele não conhece outra coisa, ele vai achar que aquilo é a vida dele. Então, existe uma raça que é mais propícia para aceitar em detrimento a outra raça? Eu acho que se você for ver o processo de seleção, que o cão tem mais isso, tem uma grande variedade genética, que desde um São Bernardo, um cão de guarda, um pastor alemão, até um chihuahua, um shih tzu, um shar-pei, todos eles são da mesma espécie, poderiam em tese reproduzir entre si, ou seja, a variação é extremamente grande. Essas raças toy, selecionadas para serem animais de companhia puros, são muito mais dependentes nesse sentido do que os animais puramente utilitários, que são selecionados até hoje, por exemplo, Border Collie, Husky, raças que na sua origem ainda são animais do quintal para fora, da porta para fora, mais próximos do modelo original. Isso aí é mais difícil. Então,
se a gente está fazendo mal ou bem, se a gente analisar os dois elementos da questão. Um lado, o ser humano com suas necessidades, carências, desejos e projeções, esse fenômeno da projeção, a doutora deve ter falado um pouquinho disso, ou ela pode falar disso melhor do que eu. E do outro lado, as necessidades do animal, a gente poderia talvez dividir o que faz bem, o que é necessário, o que é supérfluo, o que faz mal, talvez em linhas bem genéricas, o físico e o emocional. Por exemplo, vamos supor uma pessoa, vamos imaginar um exemplo bem simples, uma pessoa que tem a dependência de fármacos, que um momento da vida ela estava num processo psicológico muito grave, estava depressão, teve que tomar medicação e depois adquiriu uma dependência dessa medicação. Essa medicação vai chegar um momento que vai fazer fisicamente mal para ela, mas emocionalmente, no momento, foi essencial para a sobrevivência dela. Assim como pode ter pessoas que dependem uma série de dependências e até porque não dependência desse bichinho de estimação. Então, talvez emocionalmente, esses bichinhos criados dessa maneira, como você falou, com roupa, com sapatinho, achando que são gente, emocionalmente aquilo é a vida deles. Eles não têm muita capacidade de abstração, não é? Eles não têm capacidade de olhar a televisão, assim como esqueci o nome, o mundo de... Enfim, infinitos personagens de filme já viram isso aí. Puxa, Matrix, né? Eu estou fora da Matrix, como seria a minha vida? Eles não têm essa capacidade, a vida deles é aquilo que eles conhecem. Fisicamente, você logicamente vai ter todos os problemas do sedentarismo, tal como o ser humano. O ser humano, hoje em dia, nós temos dois problemas decorrentes da nossa epidemia de internet, que é excesso de sedentarismo e excesso de alimentação rica. E isso a gente traz para os animais próximos de nós. Quanto mais próximos, os cavalos hoje em dia já têm um problema que é síndrome metabólica, que é muito parecido com diabetes no ser humano. Os cães, praticamente todas as doenças sedentárias que o ser humano tem, de problema de coluna a diabetes, eles já têm também. Então, quanto mais próximo o animal do nosso estilo de vida, esses problemas físicos a gente traz junto. O mal-estar causado no ser humano, eu não saberia te dizer tanto, não me atreveria aqui a entrar tanto, porque eu sei que eu já estou falando demais, tem outros especialistas melhores do que isso. Mas essa coisa de meu cão, meu filho, tem dois problemas imediatos. Um é que a extensão de vida do animal doméstico é muito menor que do ser humano, então o seu filho vai morrer com 15 anos de idade. E o outro é que esse animal vai ser um eterno dependente de você. Você não está criando ele para ser autônomo. Os filhos a gente cria para o mundo, né? Khalil Gibran já dizia, os cães a gente cria, de certa maneira, para serem bebês eternos. Aí o mecanismo psicológico que faz com que isso passe a ser desejável, eu não vou nem entrar nesse método porque não é da minha conta, mas eu tenho observado que as pessoas têm um distanciamento crescente da vida física como ela é. Então o cão vai envelhecendo e eu vou me distanciando dele? Não, eu acho que as pessoas têm um processo de negação. Um processo de negação da realidade da vida física. Então a gente vê, os nossos colegas clínicos de pequenos falam isso com muita frequência. O cãozinho tem 17 anos, que além da expectativa de vida natural, ele tem problema de rim, ele está diabético, ele tem artrose, ele está cego, ele não tem mais dente, ele não tem mais qualidade de vida enquanto cão. E a pessoa vem, ele não pode morrer. Não é legal. Não é legal. Então, se a gente entrar, Fernando, nas dimensões do amor adulto, né? O amor infantil é aquele que só pede e não dá em troca, o amor adolescente é aquele da relação de reciprocidade, os dois dão e recebem, e o amor adulto dá sem receber nada em troca. Até que ponto esse amor da pessoa pelos seus cães é uma coisa que é muito do eu. O meu cão é o que eu quero que ele seja. Eu quero que ele seja meu filho, eu quero que ele seja eterno, que ele use roupinha, que ele use colônia, que ele faça uma festinha de aniversário, que ele nunca vá embora. Até que ponto isso tem a ver com o que o cão faria? Mas esse assunto vai ser para outro programa,
porque é muito amplo e a gente percebeu o quanto a professora Cláudia Lechonsky sabe do assunto e tenho certeza que você se interessou também por ele. Então vamos fazer o seguinte, você pode mandar perguntas para a professora Cláudia através da nossa página lá no Facebook. A professora Cláudia vai deixar também o e-mail de contato dela para que a gente volte aqui numa próxima oportunidade do Nisso Comunidade discutir esse assunto. Eu gostaria que a senhora deixasse um e-mail de contato. Pois não, pessoal. O meu e-mail, vamos tentar soletrar. O mais fácil é Lechonsky, Leshonski, Lechonsky, talvez vocês possam colocar na tela depois aí, @hotmail.com. Eu sou muito lenta para responder, as atribuições me chamam, mas vou tentar estar à altura na medida do possível. Professor, tem a opção que eu respondi só 20% que o senhor me perguntou. Sem Peço dúvida. desculpas, Não, mas por eu me isso que nós perdi vamos- um pouquinho no Não, assunto. Nós vamos trazer a senhora novamente aqui. Espero ter dado ideias para vocês botarem a cabecinha um pouco para pensar e pensa, basicamente, só uma frase para Pois não. encerrar, para resumir isso aí para vocês pensarem até a próxima vez, até dizerem que discordam de mim, até que ponto. Os animais de estimação se emprestam a nós em muitas dimensões, mas eu acredito muito no princípio do bem-estar animal, que diz que os animais têm que ter condições de expressar o comportamento natural da espécie. No caso de cães, cavalos, gatos, pelo menos parte do dia. Então você faça determinadas coisas com seu cãozinho, com seu gatinho, mas deixa ele ser um cão algumas horas por dia. Se isso envolve ir do quintal, brincar, se sujar, depois você dá banho nele, não tem problema, mas deixa ele ser um cão também. Ele pode ter um papel na sua vida, mas em primeiro lugar ele é um cão, ele é um gato. Essa é a essência do negócio e a partir daí vocês conseguem ir bolando outras coisas. Tá certo, professora Cláudia, muito obrigado pela sua presença Eu mais que uma vez. agradeço. Lembrando que o programa Unidos Comunidade, você pode acessar o nosso programa e mandar mensagens para a gente pelo Facebook. Curta lá. É só acessar a nossa página Unidos Comunidade e deixar aí sugestões e perguntas também. Você pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar o Nisso Comunidade. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Até lá!